Muito bem, nós vamos para o nosso livro dos Espíritos, começando aqui, um tema novo, dentro desse capítulo que a gente vem abordando. Nós estamos na parte segunda do nosso livro dos Espíritos, do mundo espírito, o mundo dos espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Nós vamos iniciar hoje faculdades morais e intelectuais do homem, a partir da questão 361. Então nós vimos no capítulo anterior, só fazendo aqui uma breve recapitulação dos temas que nós já abordamos aqui nesse capítulo. Nós vimos aqui então a partir da questão número 330, o prelúdio da volta, a preparação do espírito para iniciar a sua volta aqui ao mundo físico. Depois nós vimos como acontece essa união da alma e do corpo. Lembrando sempre que quando a gente fala sobre a preparação da volta, a união da alma e do corpo, é a doutrina espírita que começa então a trazer para nós uma visão, nós podemos dizer nova, daquilo que diz respeito ao espírito que chega aqui no mundo material. Porque nós vemos de modo geral, como a gente já conversou, a gente olha para berçários, hospitais, maternidades, e vemos ali tantos e tantos espíritos chegando aqui no nosso mundo. E aí nós vamos encontrar desde a visão cética, em que o indivíduo passa a existir a partir do momento em que ele nasce, a partir do parto, que é natural aqui para a chegada do espírito. Temos as religiões que procuram trazer uma ideia de como acontece essa chegada, alguns espíritos sendo criados no momento do parto, outros espíritos se preparando antes para chegar até aqui, mas sem saber onde, como, quando, de que forma que tudo isso acontece. Bom dia, Marião. De que forma que tudo isso acontece. E aí a doutrina vem e traz para nós detalhes de como isso acontece. Que o espírito não chega do nada, ele não vem por acaso. Nós vemos que o prelúdio da volta, que são aquele sentimento que o espírito tem, de que esse momento do retorno está chegando. Muito antes até mesmo desse prelúdio, nós temos então a elaboração do projeto existencial daquele indivíduo. Então, como nós muitas vezes especulamos aqui no nosso mundo, que indivíduos vieram no momento certo, vieram no momento errado, porque tal família teve sorte ou tal família teve azar, que aquele indivíduo, infelizmente, ele não teve a felicidade de vir nessa ou naquela condição, seja ela social, física, psicológica. Então nós ficamos aqui especulando a respeito, como se o nascimento de um indivíduo fosse um sorteio. Então a mulher engravida, aquele casal então começa a se preparar para a chegada do filho, e fica aquela grande expectativa: será que vai dar tudo certo? Será que não vai? Será que vai ser um espírito, uma criança dessa ou daquela forma? E na verdade nós estamos ali apenas ficando nessa expectativa, sendo que atrás desse nascimento existe ali um longo planejamento que cada espírito faz para chegar aqui no nosso mundo, nas mais variadas condições. Então o que a doutrina nos permite é exatamente ter essa visão. É claro que nós não vamos entender o propósito de cada existência, que até mesmo nem a nossa própria existência nós temos uma compreensão, mas nós entendemos que por trás de cada uma existe um projeto existencial, existe um planejamento, existem necessidades que o espírito traz, ou que aquela comunidade precisa, que aquela família precisa. Então, quando nós passamos a ter essa visão, cada momento da nossa existência, cada observação que nós fazemos no mundo, passa a ter sentido, e não simplesmente tudo acontecendo como obra de um acaso. Como me colocou, é tão emocionante saber que se trata de uma nova oportunidade, um momento tão especial, para o espírito, sim. Muitos espíritos ainda
E felizmente nós estamos avançando para uma condição em que a rebeldia, a ignorância, a imaturidade, ela vem gradualmente desaparecendo. E nós estamos, conforme nós vamos avançando na nossa linha do progresso, adquirindo cada vez mais compreensão e trabalhando efetivamente para que a nossa existência seja proveitosa da melhor forma possível. Bom dia, Jerusa. Então nós vimos aqui o prelúdio da volta, como eu comentava, né? Bom dia, Masa. O prelúdio da volta, nós vimos aqui a união da alma e do corpo. E agora, como eu comentei com vocês, nós vamos então para as faculdades morais e intelectuais do homem. Então, primeiro, o espírito pressentindo a sua vinda. Depois, de que forma que vem esse nascimento? Assim como nós já conversamos também, né, a morte e o nascimento são dois fenômenos que nós procuramos aqui interpretar das formas mais criativas e misteriosas, né? Então, o espírito nasce, o fenômeno biológico nós conhecemos, as nossas ciências conseguem ali elaborar um entendimento mais aprofundado desse processo, mas de um modo geral nós também simplificamos um processo que é complexo, e a mesma coisa acontece com a morte. Morreu porque tinha que morrer, morreu, vai para o céu, para o inferno, desaparece. E aí vem a doutrina e revoluciona esse entendimento, mostrando que nós vemos o fenômeno, mas nós sabemos que existe um longo processo por trás que faz com que o indivíduo chegue aqui no nosso mundo. Dudu trouxe para nós aqui compromissos que foram traçados, de uma forma que nessa sua existência teriam de estar em provas ou em atos expiatórios. Então até nisso, né, porque além da chegada do Espírito e de toda a preparação que ele tem, nós temos também ali toda a revista que é feita da sua existência, vendo ali todas as suas necessidades e fazendo com que cada oportunidade seja utilizada da melhor forma para que o espírito possa se desenvolver. Então, bom dia, Angelina. Então, essa é a visão que a doutrina nos proporciona. Nós olhamos cada indivíduo como sendo ali um ser que tem a sua história, tem as suas necessidades, as suas conquistas, as suas imperfeições, os seus fracassos. Tudo isso é analisado porque nós vemos o ser. Não vemos ali simplesmente um indivíduo que nasceu e está vivendo. E o nascimento, em forma de reencarnação, estarão sendo vividos em vidas e mais vidas, né? Então, é a beleza que a doutrina espírita nos proporciona, né? Obrigado, amigos. Então, que nos proporciona, porque a gente realmente passa a ver o mundo de uma forma diferente. Quando nós olhamos uma situação na televisão, e nós vemos ali alguém que desencarna por um acidente, por uma violência, nós vemos aquele indivíduo que participa dessas guerras e dessa crueldade que nós temos hoje, nós olhamos para aquilo e nós vemos cada indivíduo que tem ali oportunidades, que tem ali imperfeições, que tudo isso vai se manifestando aqui no nosso mundo, e nós vemos que isso não termina ali, que isso vai muito além do que aquilo que a gente está vendo, né? Agradeça, pois, a essa beleza da vida, da terrena e da espiritual, né? Então, essa beleza que a gente acaba exatamente observando pelo entendimento. Por isso que a gente tem aquela passagem, né? Que bom, Angelina. Aquela passagem, né, que Jesus traz, que diz para nós, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa liberdade que a gente fala não é somente essa liberdade do sofrimento, né? Mas a liberdade da dúvida, a liberdade para crescer, a liberdade para se desenvolver, porque o entendimento nos proporciona isso, né? Então hoje nós vamos entrar, né? Estava fazendo só uma introdução, vamos entrar então agora nessa nova fase, faculdades morais e intelectuais do homem. E aqui também a gente começa a perceber que não é a obra do acaso que vai determinar aquela criança que nasce e que vai se desenvolvendo, uma criança mais esperta, uma criança mais limitada, uma criança que traz ali a bondade desde o início, e aquela criança que muitas vezes traz ali uma certa perversidade, aquele espírito que traz talentos, aquele espírito comum. Então nós vamos vendo ali toda a diversidade que existe, né, em cada personalidade, em cada indivíduo, percebendo também que não é uma questão de sorte e azar, né? Como a gente trabalha com crianças,
e alunos, né, e a gente percebe que muitas vezes nós temos pais que não têm trabalho nenhum com seus filhos na escola. E nós temos outras crianças, outros jovens, que precisam de uma atenção especial. Legal então, Angelina. E aí então a gente se pergunta, né, poxa vida, mas por que será que tem pais que passam por essas dificuldades, enquanto que tem pais que não passam por nenhum tipo de dificuldade com relação aos seus filhos, pelo menos nesse desempenho? Por que nós temos aquelas crianças, né, que são chamadas de crianças atentadas, né, crianças agitadas, e aquelas crianças que são calmas, que são tranquilas? E aí então, mais uma vez, a gente percebe que a nossa visão limitada do mundo começa a atribuir para a sorte e para o azar. Nossa, que sorte que seu filho é assim. Poxa, que azar que o seu filho é assim. Que pena que seu filho veio desse jeito. Quer dizer, como se fosse um sorteio. Você abre aquela caixinha de surpresas e de repente você fala, nossa, olha que sorte que eu tive, o meu filho veio saudável. Ou então, poxa vida, que azar, o meu filho não veio saudável. E aí a gente começa então a trazer as nossas lamentações. E aí então vem a doutrina e começa a descortinar o mundo espiritual e começamos a observar, dentro desse item que nós estamos estudando, faculdades morais e intelectuais do homem, quer dizer, o homem, que é o ser encarnado, começando a entender a sua natureza espiritual, que já não é simplesmente sorte ou azar. As famílias que são constituídas de espíritos que têm afinidades, espíritos que se amam, famílias que são ali muito difíceis na sua relação, por que há essa diferença? Porque nós vemos espíritos, e não simplesmente do nascimento para frente, mas vemos da imortalidade até o momento em que nós estamos. O pai foi filho e o filho será o pai, e assim as nossas histórias vão revivendo novas histórias, né? Quer dizer, o ciclo vai se repetindo, sempre dando ali oportunidades para que o espírito ocupe posições diferentes de acordo com a sua necessidade, favorecendo cada vez mais o seu desenvolvimento. Mais uma vez, é a beleza que a doutrina nos traz. Então, questão 361. Qual é a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Portanto, quando nós vemos uma pessoa, o indivíduo aqui na nossa sociedade, nós temos que entender que esse indivíduo é esse espírito imortal. E aquilo que ele apresenta na sua manifestação, aqui na nossa sociedade, na sua interação, na sua participação, nada mais é do que o resultado daquilo que ele conquistou ou daquilo que ele conseguiu alcançar até aquele momento do seu desenvolvimento espiritual. Vamos olhar então toda essa diversidade do nosso mundo. Nós encontramos então espíritos que trazem ali virtudes altamente desenvolvidas, que se destacam nas sociedades onde eles estão, pela sua bondade, pela sua generosidade, pela sua conduta, pelos seus valores de modo geral. E aí então nós sabemos que se nós nascemos de modo primitivo, enquanto espíritos, e vamos nos desenvolvendo com o passar do tempo, nós percebemos que esse espírito, então, a bondade que ele apresenta, as virtudes que ele apresenta, não são simplesmente ocasionais ou resultados do acaso. Elas são conquistas que ele alcançou. E da mesma forma que nós encontramos esses espíritos ainda rebeldes, espíritos que trazem ainda as viciações, a violência, de um modo geral, as imperfeições morais como um todo, nós vamos olhar para aquele indivíduo e perceber como o espírito que ele é. E é isso que nós vamos encontrar também aqui, exatamente entendendo que aquilo que o homem manifesta, aquilo que os indivíduos manifestam aqui na nossa sociedade, é resultado daquilo que o espírito é de fato. Então, olhamos nesse presente em que nós nos encontramos e olhamos ali a sua história pregressa, de tudo aquilo que ele vivenciou e da jornada que ele empreendeu até chegar nesse momento. Kardec então insiste um pouco mais e ele coloca: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso
é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então Kardec coloca aqui uma pergunta que pode parecer meio óbvia, mas Kardec muitas vezes ele procurava, através dessas perguntas aparentemente óbvias, reforçar determinados conceitos, para que nós não tivéssemos dúvidas a respeito daquilo que o Espírito está dizendo em termos de instrução. Na resposta anterior, por exemplo, quando foi perguntado qual a origem das qualidades morais boas e más, ele vai dizer que são do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro o Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, Espírito e homem, homem nesse sentido, um ser encarnado, um indivíduo encarnado. E aí Kardec, então, para poder concluir, ele coloca, quer dizer então que o homem bom é a encarnação de um bom espírito, e a do vicioso, a de um espírito mau? Os espíritos então trazem para nós esse esclarecimento, mas chama a atenção, e não é a primeira vez que Kardec é chamado a atenção nesse sentido, de não colocar a ideia de um espírito mau, mas de um espírito ignorante, de um espírito ainda imperfeito, como todos nós já fomos. Isso faz parte da nossa, da nossa escala evolutiva. Começamos simples e ignorante. Essa simplicidade, por falta de entendimento, e essa ignorância, por falta de compreensão, a simplicidade, falta de conhecimento, e a sua ignorância com relação ao conhecimento, e simplicidade com relação aos seus valores. Então, nós surgimos nessa condição de simplicidade e de ignorância. E conforme nós vamos evoluindo, as experiências que nós vivenciamos no decorrer das nossas existências vão trazendo para nós novas aquisições. Algumas experiências, e a gente viu também o que os espíritos já disseram a Kardec anteriormente, que tem espírito que segue esse caminho do crescimento de uma forma muito mais efetiva, muito mais objetiva, enquanto que outros fazem caminhos tortuosos nesse progresso. E são esses caminhos tortuosos que atrasam cada vez mais a nossa evolução, sempre acaba com a ideia de que parece que nós estamos perpetuando o nosso sofrimento, perpetuando a nossa dificuldade. Mas, na verdade, isso é resultado das nossas limitações. São essas limitações que vão fazendo com que nós caminhemos de uma forma errante, procurando experiências, procurando satisfazer aqueles nossos interesses momentâneos, só que fazendo com que nós também nos desviemos do nosso caminho. E é esse desvio que gera em nós, então, as dificuldades que nós enfrentamos. E a partir do momento em que elas são superadas, temos então um caminho livre pela frente para nós seguirmos nessa nossa evolução. Sim, um dia fomos pedra atirada, né? Hoje tentamos segurar a pedra e largá-la no chão. Então tudo com controle, tudo com conhecimento que vai se desenvolvendo de acordo com as experiências vividas. Por isso então, quando Kardec coloca, quando os espíritos respondem que aquele espírito vicioso, e esse termo vicioso diz respeito exatamente à sua condição ainda de imperfeição, de ignorância, nós não devemos classificar como espírito mau. Porque basta nós olharmos para o nosso mundo hoje, nós vamos encontrar situações variadas em que essa maldade vai se manifestando. Mas, na verdade, o que nós colocamos como maldade é resultado da ignorância em que o espírito se encontra, e essa ignorância, que nós ainda não conseguimos perceber, né, de um modo claro e direto, ela vai se voltar contra ele, porque tudo aquilo que nós criamos, essa criação volta em nossa direção. E voltar em nossa direção essa criação, quando positiva, nos traz os benefícios, e quando negativas, nos trazem os malefícios. Por isso, então, quer dizer, tudo é a lei de causa e efeito. Então, o resultado daquilo que nós criamos no mundo virá aqui para nos ajudar no nosso despertar, no nosso crescimento. Evoluir com os erros, aprender a cada vida e acertar aos poucos. Então a gente vai aprendendo aqui também esse acertar aos poucos, né? A gente vê assim com paciência, com calma, porque até mesmo as dores que nós sentimos são resultados daquilo que nós não conseguimos acertar
não conseguimos fazer bem. Mas vem ali então, chama a nossa atenção e nós procuramos fazer diferentes a partir dali. Mami colocou, nós só não temos a consciência das consequências de nossas atitudes. Aos poucos, né, Mami, a gente tem vivido nessa fase, que a gente coloca, né, historicamente, a gente teve a fase antropocêntrica, né, em que o homem era o centro de tudo, quando nós colocávamos, né, na filosofia greco-romana, ali o homem era o centro de tudo. Depois o tempo foi passando, chegou aquela fase em que o teocentrismo acabou assumindo, em que Deus era o centro de tudo, né? Naquela fase da Idade Média, pegamos um pouquinho daquele comecinho da Idade Moderna, mas de um modo geral, a partir daquele momento do século XVI, o antropocentrismo voltou. E aí o homem passa também a ser o centro de tudo, embora coexistindo com a ideia, né, de Deus. Mas a partir do século XIX, esse espiritocentrismo, se nós podemos dizer assim, é exatamente esse olhar para o mundo espiritual, não pensando no céu, no inferno, ou apenas em Deus, mas pensando também nas criaturas. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que as coisas são como são? Então, nesse momento, nós começamos a caminhar nesse percurso do despertar. Alguns despertando mais, outros ainda no processo de despertamento, mas por isso é o resultado daquilo que nós vemos no nosso mundo hoje, né? As dificuldades, os desafios, os conflitos, as dores que nós geramos. Isso tudo é resultado exatamente dessa ignorância. Mas aos poucos, né, e a doutrina espírita ela é muito nova, e as religiões também ainda continuam muito limitadas no seu entendimento sobre a realidade espiritual, elas acabam pregando a ideia daquele futuro perfeito, e não da construção do futuro que acontece agora. Porque essa é a dificuldade, as religiões, elas procuram sempre projetar, e nós espíritas, algumas vezes nos deixamos iludir por isso. Porque nós olhamos o mundo espiritual, o que é para nós sempre muito prazeroso quando nós conhecemos as histórias, conhecemos os casos, conhecemos ali estruturas como as colônias, nós ficamos deslumbrados com isso. E muitas vezes nos esquecemos que nós estamos projetando a nossa visão para o mundo espiritual e acabamos nos esquecendo da realidade de agora. Que o conhecimento sobre o mundo espiritual é algo muito interessante, faz parte de todo esse aprendizado, mas o maior trunfo que a doutrina espírita tem é despertar a nossa consciência no agora, para entendermos que nós temos o mundo espiritual, temos o mundo físico, temos a condição de encarnados, de desencarnados, tudo isso é conhecimento. Agora, o mais importante de tudo é nós termos consciência do momento em que nós estamos vivendo, que é o agora. Porque de nada adianta eu ficar lendo sobre o paraíso que me espera se eu vivo uma vida limitada aqui na matéria. Eu apenas vou ficar cada vez mais angustiado, porque eu quero viver aquilo sem ter condições de vivê-lo. Mas quer dizer, o que eu preciso fazer para poder chegar até lá? O evangelho que Jesus trouxe já existe no mundo aí há quase 2000 anos, dando para nós ali as orientações básicas necessárias para que a gente possa caminhar nessa direção. E a doutrina vem fazer uma revisão desses ensinamentos para trazer para nós uma visão diferenciada, para mostrar que é no dia a dia, nas situações mais simples do nosso cotidiano, que nós estamos construindo esse caminho. Então, essa consciência que vem despertando gradualmente, ela não vai acontecer de uma vida para outra, de uma hora para outra, e ao mesmo tempo também não será a curto prazo. Porque é agora que nós estamos começando a aprender, é agora que nós estamos começando a compreender. E para que tudo isso aconteça no nosso mundo, haverá necessidade de que haja uma reforma muito profunda nessas escolas do espírito, que são as religiões, para entenderem o seu papel de nos conscientizar da nossa realidade como espíritos que somos desde o agora, e não apenas pensando no futuro. Porque percebam que, de modo geral, os ensinamentos que chegam para nós, eles são meio como barganhas. Olha, seja uma pessoa boa para você ir para o céu. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa boa
como uma condição para você ir para esse céu, por que não ser uma pessoa boa simplesmente para ser uma pessoa boa? Por que não desenvolver as virtudes simplesmente porque é assim que você consegue se sentir melhor, viver melhor, fazer com que a vida também seja melhor para os outros, fazer com que o nosso mundo seja melhor, e não ficar assim, olha, se você fizer tal coisa eu te dou um chocolate. Porque o mundo espiritual virou isso, virou a recompensa. Você só faz para aquilo, e não simplesmente fazer por fazer. Até porque quanto mais o espírito evolui, maiores são as suas obrigações, e nós vemos esses missionários então que chegam aqui de volta no nosso mundo, abrindo mão daquele paraíso que eles conquistaram, para poder estar aqui no nosso mundo ajudando no desenvolvimento. Ou seja, o paraíso que nós buscamos, na verdade é aquele paraíso que existe dentro de cada um de nós. Que não importa se eu estou encarnado ou desencarnado. Sim, as lutas são difíceis, os desafios muitas vezes são bastante dolorosos, mas o paraíso se encontra dentro dele, porque ele sabe que aquilo que ele está vivenciando não pertence a ele. As lutas que ele enfrenta fazem parte do projeto de trabalho que ele precisa desenvolver, mas não é aquele sofrimento que existe dentro dele. Ele não precisa sofrer por isso. Por isso a sua missão. Então o que nós vamos pensando sobre aquilo que o mundo espiritual pode nos oferecer, temos que tomar cuidado, porque isso traz para nós essa ilusão de pensarmos assim, poxa, eu estou aqui, mas eu não vejo a hora de... Quer dizer, você não vê a hora de ir embora? Você não vê a hora de estar do outro lado? Você faz ideia quanto tempo levou para você estar aqui agora? Então esse é o grande drama que nós encontramos na interpretação que nós fazemos dentro das religiões. De entendermos que as religiões não são para tirar o homem do mundo material, mas para fazer com que ele viva melhor desde agora, para trabalhar o espírito em si. E não o indivíduo que vai estar aqui no mundo físico e depois estará no mundo espiritual. Então essa maturidade, tudo isso eu estou trazendo em cima do comentário da Mami ali, né? Que a gente não tem consciência ainda das consequências das nossas atitudes. Esse despertar de consciência é um processo longo. E cada um de nós vai ali adquirindo, né, essas novas conquistas, ou alcançando essas novas conquistas, e adquirindo esses novos conhecimentos de uma forma muito gradual. E pelo que a gente percebe, né, quantas pessoas têm essa compreensão que a doutrina espírita pode trazer para nós a respeito do mundo espiritual? São muito poucas. E de que modo que as religiões estão se comportando no mundo hoje? Procurando fazer com que os homens olhem além do mundo material. E não vendo a realidade que ele tem que viver agora. Por isso, então, essa transformação vai acontecer ainda em algumas gerações, infelizmente. A Angelina colocou, né, todos nós um dia, né, só Deus sabe, né, seremos anjos, né? Precisamos ser uma pessoa boa, porque faz parte da nossa evolução, exatamente, Angelina. E a gente percebe assim, ó, se você for bonzinho, você vai ganhar um presente. E essa é parte da educação que nós temos hoje. E nós transferimos isso para a educação espiritual. Ó, se você for bonzinho, você vai para o céu. Quer dizer, se você for bonzinho, muitas coisas vão acontecer. Inclusive você vai para o céu. Mas dentro de você uma transformação profunda vai acontecer. Então, essa mudança que nós vamos alcançar, que é resultado das nossas conquistas, vão trazer para nós desde agora esse paraíso que nós desejamos alcançar. E enquanto nós resistimos, o sofrimento vai permanecer. Dudu colocou, né, nunca iremos embora, porque nunca saímos de nós, né? Pois a gente vai embora como se fosse uma fuga, né? Na verdade, não. Por isso, então, quando a gente fala sobre a origem dessas qualidades morais, que essa qualidade se encontra no espírito, a gente vai olhar, então, para trás e perceber todos os caminhos que os espíritos, que todos nós percorremos, para chegarmos até aqui. Nós continuamos ainda evoluindo. Porque estarmos aqui hoje é parte desse processo de evolução. O modo como nós vamos viver aqui, o modo como nós lidamos com as experiências que são apresentadas, o modo como nós aproveitamos as oportunidades que chegam. E ao chegarmos no mundo espiritual, continuaremos sendo nós mesmos. A única diferença é que nós estaremos ali mais fortalecidos, mais desenvolvidos, quando aproveitarmos bem essas oportunidades.
Na questão 362, vamos a ela. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos, né? Desacisados, né? Esse nome é o indivíduo sem juízo, o indivíduo todo errado, né? Vamos dizer assim, né? E leviano, que traz muitas vezes aquele ar de maldade em si, né? Então, qual o caráter desses espíritos? Nós olhamos hoje e vemos, né? Infelizmente, né? Pois é. Infelizmente nós vemos, né, os crimes que vão acontecendo, os erros humanos que acontecem por falta ainda de entendimento. Qual o caráter desses espíritos? Ora, se o espírito se manifesta dessa forma tão equivocada, gerando mal para si mesmo e gerando mal para aqueles que estão em torno dele, a natureza do espírito é resultado daquilo que ele faz. A gente vai lembrar sempre, né, usando aquela passagem do Evangelho, né, que diz que um fruto bom cai de uma árvore boa, um fruto mau não vai cair de uma árvore boa, ele não sai de uma árvore boa. E quando nós falamos que os frutos são as nossas ações, quer dizer, elas são o nosso cartão de visita. Eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu penso, eu sou o resultado do trabalho que eu realizo. Não tem como iludir, a gente pode até tentar fazer essa dissimulação, como a gente já conhece, tantas e tantas histórias sobre isso, que o indivíduo fica sempre tentando ali manipular, tentando dissimular, né, mostrando uma personalidade diferente. Na verdade, ele está iludindo a si mesmo, iludindo ao outro, porque mais dia ou menos dia aquilo vai se revelar. E no momento em que se revelar, que na verdade ele já está ali, anotando no seu próprio currículo tudo aquilo que vai ser resultado da ação que ele vai ter que consertar. Mesmo que seja a curto, médio ou longo prazo, não adianta o espírito fazer de conta que é uma coisa que ele ainda não é. Sempre vai aparecer um momento em que vai ali surgir, vai se cair a sua máscara. Então não adianta a gente querer fazer de conta que é. Nós vamos trabalhando gradualmente para fazer com que essa bondade vá se manifestando gradualmente, ainda que ela surja no meio de alguns tropeços, no meio de algumas falhas que nós mostramos. Mas a intenção de querer melhorar, essa intenção é que vai fazer a grande diferença. Porque o indivíduo não acorda, ele não dorme mal e acorda bom. Ele vai trabalhar no decorrer da sua trajetória. Então, mesmo que muitas vezes o mal ali, o erro, se manifeste, a intenção de fazer o bem, aquilo também vai se tornar aquele seu bom advogado no decorrer da sua vida. Então, quando a gente coloca o caráter dos indivíduos que são, né, que se mostram maus na sociedade, são espíritos ainda imperfeitos. Como coloca para nós, são indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas malfazejas. É resultado daquilo que o espírito ainda é, na sua jornada evolutiva. Assim como também nós vamos aproveitar que os espíritos que se mostram virtuosos, espíritos que constroem e ajudam a construção do nosso mundo, ajudam na transformação do nosso mundo, isso é resultado daquilo que ele conquistou. Então, quando muitas vezes nós separamos aquilo que é um espírito e aquilo que é um indivíduo, nós nos esquecemos que nós estamos falando de um único ser, que é esse ser que é o espírito imortal, e aqui no nosso mundo ele continua sendo espírito, e fora do nosso mundo ele continua sendo espírito. Então não existe o espírito bom e o homem ruim. É o espírito que está sempre presente, e essa consciência que nós temos, através dos estudos que a doutrina nos mostra, nós passamos a olhar para as pessoas como espíritos. E isso é extremamente importante, porque nós começamos então a quebrar barreiras dos nossos preconceitos. Começamos a quebrar essa barreira desse nosso olhar do julgamento, que nós olhamos para o indivíduo, se ele nasce com essa ou aquela cor, se ele nasce com essa ou aquela característica física, se ele nasce nessa ou naquela condição social. Nós simplesmente vemos espíritos. E cada espírito, poxa, ele tem sorte de nascer ali. Não, ele não tem sorte.
Ele tem a oportunidade de viver aquela experiência. O futuro vai ser resultado daquilo que ele aproveitar agora. Muitas vezes ele pode reencarnar numa posição difícil exatamente porque são essas dificuldades que fazem parte das suas necessidades evolutivas. O modo como ele vai se comportar diante dessas experiências é o que vai definir o seu futuro. Assim como nós encontramos, né? Como eu queria nascer daquele jeito. Como eu queria ter aquilo que ele tem. Na verdade, são tentativas de nós nos iludirmos, nos esquecendo exatamente da nossa realidade, em que cada indivíduo está vivendo aquilo que diz respeito às suas necessidades específicas. E essas necessidades, esse planejamento, foi elaborado com muito esforço, com muito detalhe, com muita pesquisa, com muito entendimento, para que se encaixasse perfeitamente na nossa necessidade. E aí nós olhamos aquele indivíduo que vive na miséria. Ele é um espírito. Aquele indivíduo que vive naquele país em conflito, ele é um espírito. Todos nós somos espíritos. E se nós olharmos apenas dessa visão material, que infelizmente é o que acontece no nosso mundo hoje, né? A visão que nós temos do mundo é assim. Quando nós encontramos os governantes, encontramos na sociedade de modo geral nos seus vários segmentos, no segmento da educação, no segmento do trabalho, no segmento da cultura, quer dizer, nós vamos olhando para o nosso mundo e nós vemos indivíduos que estão vivendo naquelas experiências. Quando nós olhamos para aquilo como espíritos, nós passamos a agir diferente. Nós vemos aquele espírito passando fome, nós vemos espírito doente, vemos espírito cometendo crime, e aí nós mudamos completamente a nossa visão. Porque aí nós passamos a entender não apenas esse momento que nós estamos vivendo, mas nós olhamos por uma visão muito mais ampla. E assim as nossas ações não são ações apenas pontuais, mas são ações permanentes que vão trabalhando gradualmente cada indivíduo. Na própria educação que nós vemos hoje. Cada criança que vive ali na escola, dentro de casa, numa evangelização ou qualquer outro nome que se dê para essa educação religiosa, nós estamos vendo ali espíritos sendo cuidados. E não simplesmente crianças que vivem as suas experiências. A criança que vai ficar adulto depois vai morrer. Não, não. É o espírito que está sendo tratado. Quando esse nosso entendimento fica claro, todas as nossas sociedades vão se reformular. As nossas instituições vão se reformular. Aqui em cima a Jerusa colocou, né, quando a ação é boa, mas a intenção não é, há uma falsa aparência do bem. É preciso vigiar, né? Pois aí não adianta o espírito querer se iludir com relação a isso. Porque quando ele age bem, o bem ali até vai ser um resultado positivo para ele. Mas é a sua intenção que vai ali pesar. É aquela passagem do Evangelho que diz, né? Não deixa sua mão esquerda saber o que a direita faz. Angelina colocou, né? Se pararmos e observarmos a sociedade, é para nós um desafio para a evolução. Estamos sendo levados a fazer as escolhas dentro do processo. E a influência existe o tempo todo, né, Angelina? Moral, dentro do processo moral, e o desafio tem como base as escolhas, né? Somos nós quem temos que escolher e não os outros, né? Pois é, a influência que nós temos hoje, também ela faz parte desse processo de teste do nosso caráter, faz parte das provações. Quer dizer, nós temos os nossos valores, nós temos a nossa consciência, e em torno de nós temos ali indivíduos dos mais variados matizes, trazendo para nós ali as suas experiências, as suas influências. E cabe a nós tomarmos as nossas próprias decisões. Tem até um filme bem interessante, um filme chamado Cruzada, que conta a história, né, das cruzadas na época lá em Jerusalém. E aí então o garoto ali, o protagonista do filme, ele era ali, tinha acabado de se tornar nobre, ele era filho de um nobre, e ele então tinha uma missão com relação ao rei, que tinha o compromisso de proteger aquele lugar e lutar contra os muçulmanos, né? E aí então o rei chamou e falou assim, olha, todas as decisões que você tomar, é para Deus que você vai prestar conta. Não importa se é um rei, não importa se é um outro indivíduo que diz o que você tem que fazer, a decisão é sua. Porque depois é você que vai ter que responder por aquilo que você fez.
Então essa passagem desse filme traz para nós um ensinamento valioso, para mostrar exatamente que é o nosso livre-arbítrio, né? Porque depois, como diz no filme também, você depois não vai poder dizer que não foi você que escolheu. Ah, foi ele que mandou. E nesse momento, então, você acaba de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Passamos a olhar para o outro com carinho, né, quando nós temos esse entendimento. Dudu colocou, né, essa visão que tu citou que vai nos levar ao melhor de nossas vidas consecutivas, quando olharmos o outro com os olhos do Cristo, né? Então, o olhar do Espírito, e não apenas do Espírito, né? Porque muitas vezes a gente olha do Espírito de uma forma técnica. Ah, ele é Espírito, ele também é Espírito, ele também é Espírito. Quando nós passamos a olhar o Espírito com esse, entre aspas, espírito de fraternidade, as coisas mudam completamente. E aí então foi colocado, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, lá aqui no Livro dos Espíritos mesmo, mas lá na terceira parte das leis morais, que a gente vai falar, e eu cito sempre isso, porque é sempre essa expectativa que a gente tem, quando Kardec pergunta de que forma que o Espiritismo pode contribuir para a transformação do nosso mundo. E ele vai trazer exatamente que a contribuição que ele vai dar vai ser auxiliar na reforma das nossas instituições. Então nós teremos, por exemplo, as religiões verão ali os seus fiéis de um modo diferente, e não como massa, muitas vezes, massas ideológicas, massas políticas, ou números estatísticos apenas para fazer volume. Nós veremos as escolas não apenas vendo os alunos como sendo clientes, mas nós veremos ali espíritos sendo formados, né, no seu processo educacional. Nós veremos os governos olhando os indivíduos com a mesma responsabilidade de cuidar para que aqueles indivíduos tenham uma vida equilibrada, para que eles possam se desenvolver. Os conflitos deixarão de existir exatamente porque não tem sentido um indivíduo imortal lutar contra um indivíduo imortal por causa de uma coisa momentânea, que na verdade é ilusória, porque aquilo não pertence a ele. Quando nós vemos hoje conflitos por causa de territórios, conflitos por causa de ideologia, quando eles desencarnam, nada disso tem mais sentido. Bom dia, Didimã. Então, quer dizer, olharmos para o mundo com essa visão, que é a contribuição que o Espiritismo vai trazer, nos esclarecendo a esse respeito, vai fazer com que tudo se modifique. Vai fazendo com que cada setor da nossa sociedade, num hospital, numa escola, num orfanato, num presídio, num tribunal, numa empresa, qualquer que seja, ao olharmos para os indivíduos como espíritos que são, a nossa conduta muda completamente. E é isso que a doutrina propõe para cada um de nós. E felizes de nós que temos oportunidade de ter esse entendimento, embora nem sempre consigamos colocar isso em prática. Porque ainda vivemos o nosso egoísmo, vivemos ainda os nossos preconceitos, vivemos ainda as nossas ideologias, né? Ainda temos ali esse nosso individualismo que prevalece apesar do nosso entendimento. Tanto é assim que a gente muitas vezes percebe, né, dentro de grupos espíritas, grupos religiosos, disputas de egos e vaidades. Quer dizer, isso é parte do estágio em que nós nos encontramos dentro das nossas imperfeições. Mas quando nós passamos a ver aqueles indivíduos como espíritos que são, e despertamos em nós esse sentimento de fraternidade, como os nossos amigos trouxeram para nós, da mesma forma que Cristo nos olhava, tudo vai se transformar no nosso mundo. Não tenhamos dúvida disso. Aquele prato de comida que é servido para quem tem fome, aquilo vai impregnado com amor. E não simplesmente um prato de comida como um serviço social, mas ele passa a ser um serviço de amor. Tudo isso será resultado dessa reforma que o nosso mundo vai viver a partir do momento em que nós nos conscientizarmos de fato dessa realidade. Estamos saindo da condição de selvagem e caminhando, né? Felizmente, né, apesar de a gente ainda ter algumas condutas nesse campo ainda primitivo, né? Mas é resultado da nossa ignorância. Mas o despertar vai modificar isso tudo. 363. Pergunta aqui Kardec. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade?
Quer dizer, os espíritos têm ali algumas virtudes, alguns valores ou ainda viciações que nós aqui no mundo nós não temos? A resposta não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Quer dizer, os espíritos nada mais são, como Kardec já lembrou, do que homens desencarnados, do que seres desencarnados. Me desculpem, mulheres, eu estou tentando me educar, porque aqui fala muito, né? O homem para cá, o homem para lá, mas na verdade não são só os homens, né? Embora nós estejamos falando aqui do homem de um modo geral, mas eu acho esse termo muito limitado, né? Mas de um modo geral a gente vai colocar então, né? Todos os seres, todas as pessoas, né? Toda vez que eu falo assim, não, porque o homem conquistou o espaço, quer dizer, as mulheres não fizeram nada? Apesar da gente ter esse entendimento, eu acho que é um pensamento muito machista, né? Mas vamos lá, né? As pessoas de modo geral, né? Então a gente vai lembrar aqui que os espíritos são pessoas desencarnadas. E as pessoas aqui encarnadas são espíritos vivendo esse momento. Então, da mesma forma que nós já chegamos a raciocinar, quando nós estudamos, o nosso último encontro foi na sexta-feira, estudando a Revista Espírita, nós falávamos de Voltaire, né? E falando sobre ele, obrigado, Marion, vocês são muito generosas. Quando Voltaire falava sobre isso, nós falávamos sobre isso quando estudamos Voltaire, eu comentava que as nossas leis são resultado do pensamento dos nossos legisladores. E os nossos legisladores são indivíduos que saíram do seio da sociedade. Então nós não podemos esperar que leis sejam criadas não levando em consideração os valores da sociedade. Elas dizem respeito ao nosso modo de viver, ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de ser. Então isso se reflete naqueles documentos, naquele material que é elaborado de acordo com o nosso modo de ser, pelas influências que nós tivemos durante toda a nossa vida. Porque muitas vezes nós vemos, assim, pensamos que os legisladores são como, naquele pensamento, né, equivocado, né, dos dogmas, são como, por exemplo, seres criados à parte. Eu ia colocar anjos, né, mas não ia dar certo. Mas são seres criados à parte. E nós nos esquecemos que aquele deputado, aquele senador que cria aquela lei, ele foi uma criança que estudou numa escola pública, numa escola particular, viveu num bairro, teve a sua família, ele cresceu, ele estudou, depois ele se candidata e é eleito. Por que nós estamos fazendo essa comparação? Porque quando nós pensamos naquilo que nós somos aqui enquanto sociedade encarnada, e pensamos no plano espiritual, na verdade, esse fluxo que existe entre seres que encarnam e seres que desencarnam faz com que haja essa mistura entre os dois planos, criando uma única identidade, criando uma uniformidade de valores. Então a pergunta que Kardec fez aqui é: os espíritos têm valores diferentes dos nossos? Eles sentem coisas diferentes das nossas? E a resposta não, porque eles são o reflexo daquilo que nós somos e nós somos o reflexo daquilo que eles são. Porque hoje nós estamos encarnados, amanhã eu estou desencarnado. E eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Então, quer dizer, essa diferença dimensional entre dimensão espiritual e dimensão física não reflete não reflete a diferença que existe entre encarnados e desencarnados. Porque somos nós. Então, o que a gente pode pensar é: eu me encontro aqui no Brasil, eu pego um avião e eu desço na Europa. Eu vou me modificar na Europa? Talvez me modifique pela influência do lugar. É uma cultura diferente, tem valores diferentes, e pode contrastar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu gosto, ou eu posso assimilar aquela cultura, modificar um pouquinho do meu modo de pensar pelo fato de estar naquele novo ambiente, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. No plano espiritual, por exemplo, a gente vê muito André Luiz e Filomeno de Miranda trazendo para nós essas descrições dessas comunidades. No mundo espiritual, nós percebemos ali que um espírito que desencarna
levando ali as suas imperfeições, as suas dificuldades, os seus medos, os seus remorsos e culpas, depois de um tempo no mundo espiritual, ele acaba sendo influenciado por aquele meio e ele começa então ou a adquirir um equilíbrio maior, quando ele se encontra numa comunidade que tem valores mais desenvolvidos, ou ele se encontra mais desequilibrado quando ele acaba sendo, na verdade, assediado por espíritos que estão nessa condição ainda inferior. Então, quer dizer, nós vamos sendo influenciados pelo meio, mas todos nós formamos uma única comunidade, a comunidade espiritual do nosso planeta. E essa comunidade espiritual do nosso planeta, ela é única. Ela não se modifica pelo fato de nós mudarmos de dimensão. Porque, mais uma vez, o espírito que se encontra encarnado é aquele espírito exilado temporariamente do plano espiritual para cumprir compromissos que dizem respeito às experiências do mundo material. No momento em que ele volta para o mundo espiritual, ele continua sendo exatamente quem ele era. Apenas ali com valores, com ideias, com formas de pensar diferentes. Por isso, então, quando foi colocado para nós aqui nessa questão, só um pouquinho. Colocado para nós aqui, tem os espíritos paixões. Quando ele fala em paixões, então, ele já trata para nós de algo inferior na nossa evolução, né? Porque são as paixões que vão criar em nós, muitas vezes, tantas e tantas dificuldades. Então, tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade, quer dizer, eles têm ali tendências inferiores que nós aqui no nosso mundo físico não temos. Eles disseram não, se por acaso tivesse, os espíritos já teriam dito para nós. E foi bem simples, mas isso aqui pode se desenvolver muito para mostrar exatamente sobre essa unidade, sobre essa uniformidade daquilo que nós somos, que é a característica do nosso planeta. Se pensarmos em outros mundos, esses mundos trarão então ali nas suas características o resultado da soma de valores daqueles indivíduos que compõem aquela sociedade. Aquela comunidade é formada por indivíduos que formam um pensamento coletivo. Então o nosso mundo tem aqui a nossa identidade moral, outros mundos têm a sua identidade moral, que é o resultado do modo de viver dos seus habitantes. Por isso que nós vamos encontrar essa grande diversidade de mundos, em que nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, e até mesmo nesse mundo de provas e expiações, nós vamos encontrar mundos de provas e expiações que, embora estejam no mesmo estágio, vivendo experiências semelhantes, eles trazem identidades diferentes. É como nós pensamos em países. Somos todos encarnados indivíduos no mundo de provas e expiações. Mas quem vive no Brasil tem uma cultura diferente de quem vive na Bolívia, de quem vive no Suriname. Assim como acontece nas cidades que nós temos hoje, quem vive em São Paulo tem características diferentes de quem vive no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. E por que isso tudo? Porque nós vamos formando ali a nossa cultura, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, mas esses são pequenos detalhes que vão se manifestando, mas na essência nós somos iguais. Eu me lembrei de uma vez assistindo a uma Paraolimpíada, ou Paralimpíada, né? E aí então mostrava ali, né, pessoas com deficiências físicas, deficiências intelectuais, participando dos jogos. E é muito interessante porque quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente acaba observando, né? Pois é, também, né, Angelina? A gente acaba observando aquilo que é muito próximo de nós. Então nós vemos na televisão, nós vemos na nossa comunidade, nós vemos no ambiente onde nós frequentamos e tudo mais. E naquela Paralimpíada aparecia um japonês, um russo, um alemão, um norte-americano, um português, um africano. Pessoas que estavam vivendo experiências de limitações, de sorrisos, de choros, de raiva. Quer dizer, todos nós vivemos esses mesmos sentimentos.
embora tenhamos características físicas e posicionamento geográfico diferente. Essa diversidade que existe no nosso mundo é uma diversidade cultural, é uma diversidade de crenças, de entendimento, mas no geral todos nós ali partilhamos dessa mesma unidade, que é o nosso estágio evolutivo. E nós não devemos classificar o indivíduo se ele se encontra encarnado ou desencarnado, ele simplesmente é o espírito. Por isso, então, a comunidade do nosso planeta é uma comunidade espiritual, dividida em dimensão espiritual e dimensão física. Mas a comunidade espiritual permanece a mesma, e ela é resultado daquilo que nós cultivamos em termos de valores e desenvolvimento intelectual. Me lembro do livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus comentava, que ela teve a oportunidade de fazer uma viagem fora do nosso planeta, e ela dizia que quando ela olhava para a Terra, ela via uma psicosfera bastante cinzenta em volta do nosso mundo. Ela traz relatos lá da Primeira Guerra Mundial, daquele começo, por volta de 1915, 1918. O Chico nasceu em 1910, e a mãe dele desencarnou, ela desencarnou quando ele tinha 5 anos, se eu não me engano. Então ela desencarnou ali entre 1914 e 1918, que é exatamente o período da Primeira Guerra Mundial. E ela falava que ela olhava para o nosso planeta e ela via aquela psicosfera carregada em torno do nosso mundo, que era exatamente o resultado daquela perturbação em proporção mundial que aconteceu. 5 anos, né, Angelina? Obrigado. Que era resultado exatamente daquilo que estava acontecendo no nosso mundo. Se nós pudéssemos olhar o nosso mundo hoje, será que a psicosfera estaria mais limpa ou mais carregada? Ainda mais comparando como era a sociedade no início do século XX, com aproximadamente 2 bilhões de pessoas, e hoje, no começo do século XXI, com 8 bilhões de pessoas. Então, quer dizer, essa característica fluídica que ela comentou, essa psicosfera que envolve o nosso planeta, é resultado de tudo aquilo que nós pensamos individualmente. Ou melhor, que nós pensamos coletivamente. Individualmente, cada um tem ali o seu modo de pensar, e isso vai se misturando, formando essa grande nuvem fluídica que nos envolve a todos. E nós poderíamos estender isso observando mundos mais evoluídos, olhando a psicosfera dele, aquela psicosfera harmônica, aquela psicosfera leve. E a gente fala, nossa, mas que lugar bonito. Na verdade, não é o lugar que é bonito, são as pessoas que são espiritualmente bonitas. São elas que irradiam aquela psicosfera, é uma produção, aquilo é algo vivo, porque é resultado daquilo que as pessoas produzem. Então, por isso, a gente vai ver aqui, nessa questão, que quando fala para nós a diferença entre o mundo espiritual e o mundo físico, nós vamos perceber que é apenas uma diferença dimensional. Mas em termos de modo de pensar e modo de ser, o nosso planeta é envolvido pela soma daquilo que nós encarnados e os desencarnados pensam. Porque nós estamos o tempo todo mobilizando essas energias pela força do nosso pensamento, pela força dos nossos sentimentos. E isso é muito importante, a gente pensar isso, entender isso, porque Kardec, quando ele coloca essa pergunta, essa 363, quando ele diferencia os espíritos da humanidade, aqui na verdade ele estava tentando construir um raciocínio para mostrar para nós que mundo espiritual e mundo físico partilham exatamente das mesmas condições, espíritos em provas e expiações. E não com a ideia de que o mundo espiritual é uma coisa, o mundo físico é outra. Em termos de espiritualidade, nós estamos falando do mesmo grupo, falando da mesma comunidade. E naquela época era importante fazer isso, como é importante ver também. Porque muitas pessoas dizem assim, não vejo a hora de acabar logo tudo isso e eu ir embora desse mundo e ir para o outro lado. O que ele acha que ele vai encontrar do outro lado? A não ser ali aquilo com o qual ele se afiniza, aquilo que é resultado do nosso mundo. Então, o mundo espiritual ele não está à parte do nosso planeta, que é essa junção de indivíduos. Ele simplesmente é uma dimensão diferente.
A nossa psicosfera ainda está suja, né? Menos que antes, mas ainda suja, né? Certamente, né? Porque a gente percebe que se nós pensarmos que a psicosfera ela é resultado daquilo que nós pensamos e sentimos, e nós olhamos para o nosso mundo hoje, o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo, dá para perceber que ela se encontra ainda bastante contaminada. Porque nós amadurecemos, não tenhamos dúvida disso. Apesar de uma quantidade maior de seres encarnados, nós vamos lembrar que esses seres encarnados, naquela época eles estavam desencarnados. Só que agora eles estão melhores. Né? Isso, obrigado. Então eles estão melhores, assim como nós estávamos melhores anteriormente. Porque as vibrações do nosso planeta estão aqui. Somos nós que vamos ali dando o nosso toque pessoal para fazer com que ela se mostre, né, na sua característica o resultado daquilo que nós somos e nós pensamos. Então, meus amigos, se nós queremos limpar ali a nossa psicosfera, nós temos que primeiro limpar o nosso mundo interior. Limpar ali os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos. Aí sim nós vamos conseguir fazer com que essa psicosfera em torno de nós se transforme também. É aquela história, né, no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, a psicografia do Chico, uma das primeiras mensagens é muito bonita, que fala para nós de um grande tacho de água suja, aquela água barrenta. E aí então na história vai mostrando para nós que conforme você vai colocando água limpa, aquela água que vai transbordando vai levando a sujeira junto. E vai chegar uma hora em que a gente colocou tanta água limpa que a água do tacho ficou limpa. E toda a impureza que tinha nela foi então transbordando e sendo levada embora. Então é assim, a gente vai tendo que gradualmente trocar, né, essa nossa água interior por essa água pura que nós estamos agora bebendo, para poder fazer com que haja essa transformação daquilo que existe dentro de nós para algo melhor, para algo mais limpo. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo, próxima questão, 364. Na quinta-feira nós estamos de volta para abordar então e dar continuidade. Esse capítulo aqui ele é curtinho, ele não é longo não. Kardec não explorou muita coisa dele. Só para a gente poder avançar um pouco mais aqui, ele vai até a questão 366. Né? Então aqui a